Bem-vindo ao canal do Professor Nasson e agora continuamos com o nosso estudo de predicado. Olha só, que agora vamos falar de predicado nominal, mas para isso você precisa ter assistido o nosso vídeo de verbos de ligação. Então você tem um card aqui, volte lá, assista, se você não assistiu ainda, assista primeiramente verbos de ligação. Depois você vai compreender o predicado nominal nessa aula que eu vou mostrar agora, inédita, imperdível. Então vem comigo e roda a vinheta. Predicado nominal, mais um passo para os seus conhecimentos, para você adquirir todo o repertório necessário para ser aprovado no concurso, tirar nota alta no Enem, na faculdade. Predicado nominal. Olha só que nós vimos predicado verbal, cujo núcleo era o verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Só que agora o predicado nominal, olha só, ele só ocorre com verbos de ligação. Daí porque você precisa conhecer quais são os 10 verbos de ligação. Então, verbo de ligação. E aqui a outra novidade é o seguinte, o núcleo do predicado não é o verbo. Quando o predicado for nominal, o núcleo do predicado nunca será o verbo. Por quê, hein? Porque no predicado verbal, a gente está interessado em que o sujeito fez. No predicado nominal, o sujeito não fez nada, ele é. Por quê? Porque no predicado nominal, o que nós queremos? Nós falamos sobre a característica do sujeito, olha lá, característica, falamos do estado e falamos do modo de ser do sujeito. Então, é isso, verbo de ligação, ele vai indicar característica, estado ou modo de ser do sujeito, quer dizer que ele não fez nada, ele tem uma característica, ele tem um modo, ok? Então, eu tenho exemplos para você entender quando é que o predicado é nominal. Veja só que não é o verbo, é o nome. Então, nominal, você exclui a ideia de verbo. Verbal é o verbo, nominal não é o verbo. O jornalista é inteligente. Então, a nossa análise começa pelo verbo. Jornalista é inteligente. Veja bem que esse verbo aqui é o verbo ser. Olha só, ele indica um estado permanente, ele é inteligente. Esse verbo, então, você vê que o jornalista aqui não está fazendo nada. Por quê? É um estado permanente dele, ele é inteligente. Então isso aqui é um verbo de ligação. Veja só que esse verbo de ligação está ligando o sujeito, olha aqui, um sujeito simples, a uma característica, estado e modo de ser. Então, inteligente, olha, é característica do jornalista. Então, veja só, se ele é inteligente, nós vamos procurar aqui o predicado. O critério é o mesmo, você separa o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, o predicado dessa oração é inteligente. Isso aqui é o predicado. Para encontrar o tipo de predicado, a gente continua olhando para o verbo. Olhei para o verbo. Ah, é um verbo de ligação. Se eu tenho aqui um verbo de ligação, quer dizer que ele não pode ser o núcleo do predicado, porque o tipo de predicado depende do núcleo do predicado. Então, olha só, o verbo de ligação nunca será o núcleo do predicado. Porque não me interessa o que ele fez, porque ele não fez nada. Me interessa o que ele é. Então eu tenho um núcleo nominal. Olha só, não é um verbo, é um nome. Então é inteligente. Quer dizer que eu tenho o meu predicado aqui, é o predicado nominal. Porque o núcleo não é um verbo, é um nome. Em português é assim. O que não é verbo é nome. O que não é verbal é nominal. Então o núcleo do predicado é nominal, porque nós temos um nome. E eu vou acrescentar mais um detalhe aqui. Sujeito, verbo de ligação. O termo que caracteriza o sujeito, ele é chamado de predicativo do sujeito. Não confunda com predicado. É o predicativo do sujeito. É aquilo que caracteriza, é a característica, é o estado ou modo de ser do sujeito. Ele é inteligente. Então, a classificação sintática de inteligente é
predicativo do sujeito. Você viu então que nós praticamente fizemos a análise sintática inteira da oração. Olha aí, sujeito, o verbo, o predicativo do sujeito e o tipo de predicado. Tudo bem daí? Ótimo, mais um exemplo. Roma ficou em chamas. Vou começar a minha análise pelo verbo, olha lá, o verbo ficar. Veja bem que para eu conhecer um verbo, saber se ele é um verbo de ligação ou não, ele tem que passar por dois critérios, lembra? Primeiramente tem que estar na lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, etc. Ficou. E agora, ele tem que ligar o sujeito a uma característica, estado ou modo de ser. Em chamas é o modo como Roma ficou. Então, esse verbo ligou o sujeito a um modo de ser. Quer dizer que isso aqui, o verbo, é um verbo de ligação. Roma é o sujeito simples. Quero achar agora o predicado. Tira o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Quero achar agora, classificar o tipo de predicado. É só olhar para o verbo. Olhei para o verbo, é um verbo de ligação. Então o núcleo do predicado será o verbo? Não, será o nome. Olha aqui, em chamas, é o modo, é o advérbio, como Roma ficou. Então, esse predicado é um predicado nominal. Em chamas, como é que eu classifico em chamas? Predicativo do sujeito. Por quê? Se refere ao modo como Roma ficou. Entendeu? Tá ficando fácil? É porque você está aprendendo. Não é porque está ficando fácil. É porque você está aprendendo. Faça aquilo que a gente sabe. Mais um exemplo. O Monte Sião permanece eternamente. Começo a análise sempre pelo verbo, porque no princípio é o verbo não deixa você errar o caminho. Siga o verbo. O verbo é permanecer. Olha, eu já sei que o verbo permanecer pertence à lista dos verbos de ligação. Ok. Então, eu vou perceber agora se ele liga o sujeito. Quem é o sujeito? O Monte Sião. Se ele liga o sujeito a uma característica, a um estado, um modo de ser. Eternamente ao modo como ele permanece. Ok. Então, permanece é um verbo de ligação. Monte Sião é o sujeito simples, porque Monte Sião é um núcleo só. Outra coisa, então, eternamente é a característica, o estado, o modo de ser do sujeito? Sim. Então, a gente classifica eternamente como predicativo do sujeito. Tudo aquilo que caracteriza o sujeito pela mediação do verbo de ligação será o predicativo do sujeito. Agora, nós vamos achar o predicado. O que eu faço? Tiro o sujeito. Tudo que sobra é o predicado. Pronto. Quer dizer que permanece eternamente é o predicado. Olha aí. Agora, eu quero achar o núcleo do predicado. O que eu faço? Olho para o verbo. O verbo é permanece. Então, olha só, que é um verbo de ligação. Verbo de ligação não pode ser núcleo, ok? Então, eternamente é o advérbio, é o modo. Então, quer dizer que o meu núcleo do meu predicado é eternamente, é o predicativo do sujeito. Então, o núcleo do predicado é um verbo? Não, é um nome. Se o núcleo do predicado é um nome, o predicado é nominal. Entendeu tudo? Entendeu tudo. Agora você para esse vídeo e resolve essas duas. Para o vídeo. Resolve essas duas, depois você vai conferir se você acertou, se você deu conta de fazer certinho, hein? Com certeza você vai acertar. Porque ficou muito simples, porque você aprendeu os conceitos. Juca anda feliz. Olha lá. Você vai ver na lista dos verbos de ligação que o verbo andar é também um verbo de ligação. Obviamente que andar aqui não está no sentido de você se movimentar, uma perna à frente da outra. Não. Tá? Juca anda feliz. Quer dizer que ele está feliz, que ele parece feliz, que ele está sendo feliz, ok? Então o verbo andar liga o sujeito a uma característica, estado ou modo de ser. Quer dizer que andar é um verbo de ligação, ok? Juca é o sujeito simples e feliz, olha só, é o modo como ele está. Característica dele, feliz, ok?
Então, esse é um verbo de ligação, esse é um sujeito. Como é que chama, então, a característica do sujeito? O estado do modo de ser? Lembrou? Predicativo do sujeito. Ok. Então, nós temos aqui, olha, predicativo do sujeito. Agora eu quero achar o predicado. O que eu faço? Isolo o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Ok? Isso aqui então, anda feliz é o predicado. Tudo aquilo que eu falo do sujeito. Quer dizer que Juca anda feliz. Quero agora classificar o tipo de predicado. Eu olho para o verbo. É um verbo de ligação? O verbo de ligação pode ser o núcleo? Não. O núcleo é um nome. Se o núcleo do predicado é o nome, o predicado é nominal. Pronto. Viu? Não é tranquilo? Quer dizer, então, se você tiver um verbo de ligação e um predicativo, acabou. Seu predicado é nominal, tá certo? Depois que você aprende o caminho, você pode pegar atalho. Eu já olho direto aqui, olha. Ó. Estão no tribunal. O réu e a ré estão no tribunal. Olha aí a pegadinha para ver se você consegue quebrar o raciocínio. Porque uma coisa é você ampliar o raciocínio. Outra coisa é você ficar com o raciocínio formatado, que é isso que acontece na prova. Você vem numa sequência, lá na frente eles quebram. Por que eu estou dizendo isso? Porque estar é um verbo de ligação? Está na lista dos verbos de ligação, não estão? Ok, estão na lista. Quem estão no tribunal? O réu e a ré. Agora nós temos um sujeito composto, porque tem dois núcleos, sujeito composto. Estão no tribunal. Eu quero saber se esse verbo é um verbo de ligação ou não. Eu tenho que classificar o verbo, ok? Então, estão no tribunal. Olha só que no tribunal é característica, é estado, é modo de ser do sujeito? É ou não é? É lógico que não é. No tribunal é um lugar. Aí você vai se lembrar que lugar não completa verbo, lugar não caracteriza o sujeito. E no tribunal, nós temos isso aqui como adjunto adverbial de lugar. Toda vez que o verbo de ligação não liga o sujeito à característica, estado ou modo de ser, ele será arbitrariamente, por convenção, classificado como verbo intransitivo. Você viu? Você viu isso aqui? Se você vai na sequência e já marca verbo de ligação, predicado nominal, a gente tinha errado. Você não pode errar. Eu faço isso para quebrar o seu raciocínio, para que você preste atenção na análise que nós estamos fazendo, para você não errar na prova. Ok, o verbo é intransitivo, porque quando o verbo de ligação não liga o sujeito à característica, estado, modo de ser, não ligou, ele é intransitivo, por convenção. Pronto. Então eu vou achar agora aqui o sujeito, o réu e a ré. Isso aqui é o sujeito composto. Tira o sujeito. Tudo que sobra é o predicado. Olha lá. É o predicado. Para eu achar o tipo de predicado, eu tenho que olhar para quem? Para o verbo. E o verbo é um verbo intransitivo. Opa! Verbo intransitivo pode ser o núcleo do predicado? Pode, e na verdade é. Toda vez que você tiver um verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo direto e indireto, o núcleo do predicado será o verbo. Se o verbo é o núcleo do predicado, então o nosso predicado é um predicado verbal. Olha aí, quebrando a sequência, para que você não fique com a visão formatada, amplie a visão. Entendeu isso aí? Vai acertar na prova? Então conte comigo sempre. E agora, vá lá no nosso canal e faça a sua inscrição. Compartilhe o vídeo para muita gente aprender coisa boa igual você está aprendendo.